Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Graça e paz. Amém, irmãos? Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Que maravilha, né? Quanta criança. Quanta criança, hein? Meu Deus, que bênção. Estarão ocupando o nosso lugar daqui uns anos. Olha que maravilha. Eita, que bênção, hein? Maravilha. Daqui uns dias, missionários, missionárias, pastores, pastora de criança. Que bênção. Aleluia. Hoje é dia de ceia. Eu gostaria muito de pedir a colaboração dos pais, das mães, dos avós, tá bom? Com as crianças, tá bom? Hoje é um domingo de ceia, um domingo especial, e nós não temos o domingo Kids, que é o domingo das crianças, com a pastora Joelma e as obreiras. Hoje as crianças vão me ouvir. Aleluia. Olha que bênção, né? As crianças vão me ouvir. Então as crianças fiquem quietinhas, tá bom? Amém? E o papai e a mamãe, ou o vovô, né? A vovó que trouxe a criança, é só cuidar da criancinha. Nós hoje é domingo de ceia, um domingo muito especial, e eu gostaria muito que você se apegasse a essa palavra hoje, que você evitasse sair para ir ao banheiro, para tomar água. Evite também ficar circulando, andando, correndo, né? Igual aquele garotinho lá. Evita, né? Tá bom? Eu não sei que garotinho que é, mas evite ficar andando. Por quê? Porque é muito importante que você preste atenção nessa palavra, que você saia daqui com o seu coração cheio da presença, cheio dessa palavra de Deus. Você não pode sair daqui da mesma forma que você está chegando. Ao contrário, você vai sair daqui cheio de Deus. Eu oro para isso, eu creio muito nisso. Amém? E para isso, eu quero então que você comece então a liberar o seu coração para a palavra. Comece a liberar seu coração para a palavra. Mas como? Nós vamos cantar esse cântico sentado mesmo, não precisa levantar não, mas que você comece a cantar esse cântico, comece a colocar para fora essa declaração que nós vamos cantar agora. Amém? Vamos fazer isso? Pode ficar sentadinho mesmo, mas cante. Comece a cantar, comece a declarar essa verdade em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Comece a declarar, comece a orar essa canção. Ore esta canção. Nós temos tanta fome, nós temos tanta sede de Ti, não conseguimos conter. Lançamos nossas coroas diante do Teu trono, ó Rei. Não conseguimos reter, e junto com os anjos cantamos em uma só voz: Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos. Comece a cantar, comece a cantar. Rei da glória, comece a cantar, declare isso. Ore essa canção, ore essa canção, ore. Nós te amamos. Comece a cantar, comece a declarar. Nós te amamos. Nós temos tanta fome, nós temos tanta sede de Ti, não conseguimos conter. Lançamos nossas coroas diante do Teu trono, ó Rei.
não conseguimos reter. E junto com os anjos cantamos em uma só voz: Rei da glória. Declare isso. Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos, Rei da glória, Rei da glória. Declare isso, declare isso. Nós te amamos, nós te amamos. Declare seu amor por Ele, declare seu amor por Jesus. Jesus, 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 Tu és o Rei da glória, Tu és o Rei da glória, Tu és o Rei da glória. Jesus Cristo, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Nós amamos. Rei da glória, nós te amamos. Cante, cante. Nós te amamos, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos, Rei da glória, Rei da glória, nós te amamos, nós te amamos, Rei da glória. Às vezes declaramos que nós o amamos, às vezes declaramos o nosso amor por Ele, mas será que nós sabemos verdadeiramente o que é o amor? Será que verdadeiramente nós sabemos o que é amar? Será que você sabe o que você está cantando? Será que nós sabemos o que nós cantamos? Porque eu quero te falar algo nessa noite muito precioso, muito importante, irmãos. Por conta própria ou por sua conta, não tem como você descobrir o que é o amor, não tem jeito. Eu preciso te falar nessa noite. Não tem como você entender o que é o amor, não tem jeito, é impossível para você entender o que é amor. Porque o amor, para você entendê-lo, você precisa entender um princípio. Para você entender o que é amor, você precisa saber de algo muito poderoso, muito precioso. Para você entender o que é amor, eu vou te falar nessa noite, o amor é um princípio. Qual o princípio? O amor é esse princípio aqui. O amor, o princípio é a cruz. Você só vai entender verdadeiramente o que é o amor o dia que você entender qual que é o significado da cruz. Você só vai entender o que é o amor o dia que você entender o quanto você é perdoado, o quanto você é amado. Não tem como você entender o que é amor sem antes experimentar o que é o perdão do Pai, o que é o perdão de Deus sobre a sua vida. Não tem como você entender o que é o amor se antes você não saber o que é o perdão, e sem antes você não saber o que você fez, qual é o seu pecado. Você precisa entender isso nessa noite. E eu quero te falar algo muito precioso. Eu quero começar a fazer com que você entenda nessa noite a respeito do que é o amor, do que é ser perdoado. Eu quero que você entenda nessa noite o que é a importância que é o amor. E para isso eu quero usar o exemplo de um homem chamado Davi. Davi, ele é o rei de Israel, ele foi o rei de Judá, ele foi rei de todo Israel. E quando você olha para a história de Davi, você vê que ele é um homem segundo o coração de Deus. Mas por que Davi é um homem segundo o coração de Deus? Porque Davi tinha dentro do coração Deus, a essência de Deus. Ele tinha o coração dele tomado pela presença de Deus. Mas pastor, como assim? É simples. Quando você lembra a história de Davi, quando você começa a olhar para Davi, você vai lembrar que ele era um homem que venceu um leão.
Davi venceu um leão, Davi venceu um urso. E quando você começa a ler a história, quando você começa a ler na Bíblia, você vai ver que Davi venceu um gigante chamado Golias. Em nome de Deus, em nome de Jesus, ele venceu Golias. Davi era um homem então cheio da manifestação de Deus, cheio da presença de Deus. Davi então era um homem que tinha intimidade com Deus. Pastor, não está querendo chegar com isso. Mas se Davi era um homem tão forte em Deus, era por isso que Deus o amava. Comece a entender o propósito da palavra nessa noite. Comece a entender. Ele é um homem amado, ele é um homem segundo o coração de Deus. Não é porque ele venceu o leão, o urso, ou porque ele venceu um gigante. Não, querido. Não, jamais, não é por isso. Sabe por que ele é um homem segundo o coração de Deus? Porque quando você olha para Davi, você começa a ver em Davi um erro que ele cometeu. Para você entender o que é o amor, você precisa entender a história completa de Davi. Eu vou te falar nessa noite, Davi era um homem que ele deveria estar na guerra, mas ele não foi para a guerra, ele ficou no seu palácio. E da sacada do seu palácio, ele viu uma mulher tomando banho ali. Não sei se ela estava nua, seminua, não sei, não importa. Até porque a Bíblia não diz. Mas esse homem chamado Davi, esse rei, ele olhou para aquela mulher e ele a cobiçou, ele desejou, ele foi lá e teve uma relação sexual com essa mulher chamada Batseba. Ou seja, Davi, esse homem que tinha intimidade com Deus, que tinha presença de Deus, ele cometeu um adultério. E a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo muito maior. Ou seja, além de cometer um adultério, ele engravidou dessa dona. E aí ele, naquele momento ali, sabe o que ele fez? Ele mandou chamar o marido dela, porque o marido dessa mulher estava na guerra. Enquanto o marido na guerra, Davi foi lá e pegou a mulher do rapaz chamado Urias. E aí você começa a entender que Davi foi lá, engravidou a mulher. E ele fez o que então para se livrar desse erro, desse pecado? Ele foi lá e mandou chamar Urias. Urias, vai lá e dorme com a sua mulher. Só que aí Urias era um homem de caráter. Ele não dormiu com a sua mulher. E aí Davi então fez o que? Falou, meu Deus, você não foi dormir com a sua mulher? Davi chegou e chamou o comandante do seu exército e falou assim, olha, põe Urias na frente do exército na guerra ali. Depois que Davi cometeu um pecado de adultério com Batseba, Davi pegou o marido de Batseba, Urias, e colocou na frente da batalha. Urias foi morto. Ou seja, após Davi cometer um adultério, ele mandou matar o marido de Batseba. Pastor, como assim então? Quer dizer que esse homem, como que ele pode ser chamado um homem segundo o coração de Deus? Como que esse homem então, pastor, ele não é bonzinho não, esse homem não é bom não, peraí, agora que eu estou começando a entender, peraí, esse homem então, ele deve ter algum desequilíbrio, ele deve ser algum desorientado, esse homem então, Davi, deve ter algum problema, peraí pastor, quer dizer que ele transou com a mulher, engravidou a mulher casada, depois ele mandou matar o seu marido? Sim, foi isso que ele fez. Mas pastor, aonde que está o amor então? Aonde está que ele é um homem segundo o coração de Deus? Eu não consigo entender. Mas você vai entender. Porque para você entender o que é o amor primeiro, você precisa entender o que é pecado. E aí Davi, naquele momento de pecado, naquele momento de tristeza, naquele momento de angústia, naquele momento em que o profeta Natan chega para ele e revela tudo aquilo que ele havia feito, eu creio que Davi em prantos, eu creio nisso, a Bíblia não diz, mas eu creio que ele chorando, em prantos, ele escreve um salmo na Bíblia, que é o salmo de arrependimento. Porque para você entender o que é amor, você precisa primeiro entender o que é perdão. E antes de entender o que é perdão, você precisa entender que esse perdão tem que passar por um processo chamado arrependimento. E aqui eu começo então a entender o coração de Davi nessa hora. Davi então começa a escrever o Salmo 51, declarando assim, olha só, capítulo 51, verso 1.
Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a tua multidão das tuas misericórdias. Olha o que ele diz: apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Aqui você começa a entender essa história do que é ser um homem segundo o coração de Deus. Não é que você nunca vai errar, não é isso. Um homem segundo o coração de Deus não é aquele que erra, não é aquela mulher que erra, jamais, não é esse o princípio. Mas o princípio de ser um homem segundo o coração de Deus, cheio do amor de Deus, cheio da presença de Deus aqui, nesse lugar, nesse coração, o princípio é o arrependimento. E é essa história que eu quero contar para você hoje, porque é isso que diz esse salmo. Amém? Os irmãos podem descer, fica só o Wesley, pode continuar aqui. Eu quero que você preste bem atenção no que eu vou te falar nessa noite, porque você precisa entender a essência dessa palavra. Você não pode sair daqui sem esse entendimento, porque Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Mas quando você começa a olhar a história dele, não foi somente de coisas boas, não foi somente de matar um leão, um urso e de matar um gigante, não foi só isso. A história de Davi é uma história completa, e essa história, eu quero te falar uma coisa nessa noite, essa história se parece muito com a nossa história, guardada as devidas proporções, é lógico, mas é uma história que parece muito conosco. Sabe por quê? Porque Davi nos ensina nesse salmo que devemos confessar o nosso pecado a Deus. Devemos confessar o nosso pecado a Deus. E sempre que um homem for sincero, presta atenção, sempre que um homem for sincero em sua confissão, Deus o purificará do seu pecado. Vou repetir: toda vez que um homem for sincero em sua confissão, Deus vai purificá-lo do seu pecado. Esse salmo aqui, Davi tem vários salmos de arrependimento na Bíblia, mas esse é o principal. E é com Davi que eu aprendo, é com Davi que eu aprendo algo muito importante a respeito do que é pecado. É justamente com esse homem chamado Davi. Davi é uma pessoa qualificada a fazer isso. Por quê? Porque Davi foi um grande pecador, irmãos. Davi fez algo ali que a maioria de nós aqui não fizemos. Ou seja, Davi cometeu adultério e Davi matou um homem. Você consegue perceber isso? Davi, então, numa escala de valores de pecado, o pecado dele foi maior, lógico, claro. Então, olha só, eu aprendo muito com Davi nessa questão de reconhecer o pecador, de reconhecer o pecado em mim. Ele comete adultério, depois ele mata o seu marido, o esposo, enganou o homem, mentiu para aquele homem. Davi foi um grande pecador. E você sabia que os grandes impérios da história, os grandes impérios do mundo ruíram por causa do pecado. O motivo das ruínas dos grandes impérios é o pecado. Foi o pecado quem feriu Jesus. Está vendo aqui? A cruz era para mim e para você. A cruz era para nós, mas Ele tomou a cruz. A cruz, portanto, era para Jesus a vergonha de ser feito pecado diante do Pai. A cruz para Jesus foi uma vergonha, porque Ele não pecou. Ele não tinha pecado. Aliás, quem peca somos nós somos pecadores. Mas quem que Deus crucificou? Jesus. Presta atenção, por favor, em nome de Jesus, olha para mim. Tenta não sair do culto agora. Presta atenção no que eu estou te falando, porque essa palavra é muito séria. Eu estou olhando para você só por irmão não saber que eu estou falando com ele, ou irmão não saber que eu estou falando com ela, tá bom? Só para isso. Porque eu preciso que você entenda, irmão. Essa palavra aqui, eita, é o demônio. É isso aí, vai ficar endemoniado mesmo. E deixa encapetar, porque não é problema meu, isso é com Jesus. Porque essa palavra você precisa ouvir. Pastor, mas eu não matei, eu não adulterei. Então espera até o final. Eu sei que você não fez nada disso, graças a Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus outorgou a Davi um entendimento tão exato e profundo de que Ele é capaz de explicar no nosso íntimo para nós mesmos, somente Ele.
Muitas vezes você vê Davi como um guerreiro, um homem que lutou, que venceu batalha. Mas eu quero te falar algo que Davi deixa para nós. Davi não deixa para nós somente aquela arte de vencer uma guerra, de vencer uma batalha. Não, ele não deixa para nós só isso, não. Ele deixa para nós algo muito precioso. Davi começa a ensinar para nós algo muito sério nessa noite, reconhecendo o nosso pecado. Davi reconheceu que ele era um pecador. Davi utilizou então nessa passagem que eu citei aqui 3 palavras mais comuns, né, para descrever o que é o pecado. Ele usou transgressão, ele usou iniquidade e ele usou pecado. Ele disse assim, olha o que ele diz, apaga as minhas transgressões, lava-me da minha iniquidade e purifica meu pecado. Então Davi começa a ensinar algo para nós muito sério. Davi começa então a ensinar para nós que existem então 3 palavras que podem descrever o pecado, e cada uma delas tem um significado. Ai, pastor, mas não é tudo uma só? Não. Deixa eu começar a te ensinar algo nessa noite. As 3 palavras, transgressão, iniquidade e pecado, não têm o mesmo sentido, não têm o mesmo significado. Elas têm uma diferença, e eu quero falar rapidamente sobre cada uma delas. Por exemplo, olha só, cada uma dessas palavras tem um significado distinto. Esteja atento a cada uma delas para você entender. A primeira coisa que Davi falou aqui foi: apaga as minhas transgressões. O que é transgressão? O que é transgredir? Essa é uma palavra muito forte, ou seja, ela significa libertar-se ou apartar-se. No caso aqui de Deus, né? No caso de Davi, de Deus. Mas ela tem um significado muito sério. Podemos imaginar então, é como se fosse uma pessoa ali, um adolescente, empurrando para o lado do pai, né? O braço amável do seu pai, tentando envolvê-lo. Essa palavra então expressa um pecado particularmente ímpio e ordinário. Jó que o diga, Jó 34, 36, olha o que diz a respeito do que é transgressão. Jó ensina muito bem sobre isso. Ele diz assim, ao seu pecado acrescenta rebelião, ou seja, transgressão. Essa foi a primeira palavra que Davi usou, transgressão, ou seja, ele estava mostrando como se envergonhava da maneira como havia se rebelado contra uma ordem de Deus. Pastor, o que é transgressão? Para você entender, transgressão, iniquidade e pecado. O que é transgressão? Transgressão é você se rebelar ou desobedecer uma ordem, um mandamento. Isso é transgressão. Como assim? Vou te explicar. O sinal ali na esquina ali, Walter Cosumia, tem um semáforo. O semáforo está vermelho. Se você passa o sinal vermelho, você está transgredindo a lei do trânsito. Você consegue entender então o que é transgressão? Transgressão é quando você desobedece uma ordem. Se tem uma plaquinha lá escrita assim, a velocidade, na BR tem muitos dias, velocidade máxima 80 km, sabe aquela branquinha, 80? Aí você está tranquilão, né? Eu que o diga, né, pastor Wagner? Tá lá, era 100 aquela, né? Era 100 km, vamos mudar para 100, e de repente você está ali 170 por hora, transgredindo. O que é transgressão então? Para você entender como é que Davi, olha o arrependimento de Davi. Olha o arrependimento de um homem segundo o coração de Deus. Ele entendeu o que é transgressão. Ou seja, ele fala assim, apaga as minhas transgressões. É como se ele dissesse assim, Senhor, o Senhor falou para mim, o Senhor falou, não adultera, e eu adulterei. Ele fala assim, Deus falou para ele assim, não dirás falso testemunho, Senhor, mas eu menti. E aí Deus fala assim no seu mandamento, não matarás. Mas Davi matou uma pessoa, quer dizer, Davi quebrou no mínimo 3 mandamentos. Ou seja, o que Davi fez? Transgrediu. Davi era um transgressor. Só que acontece algo precioso, sabe por quê? Porque ele fala, ele declara, apaga as minhas transgressões, apaga o que eu fiz de errado. Eu errei.
com a palavra transgressão, ele estava reconhecendo isso, ou seja, era como se ele estivesse dizendo assim, ó, Senhor, eu desprezei a tua mão, eu libertei-me dos seus braços amáveis, eu não quis saber do Senhor, eu rejeitei a sua autoridade, eu fiz a minha própria vontade, eu desobedeci a sua ordem, eu fiz a minha vontade. Isso é transgressão, querido. Transgressão. Você transgrediu alguma vez? Você não adulterou e matou uma pessoa, mas você transgrediu alguma vez? Só que Davi não parou por aí. Você começa a ler o Salmo aqui, e aí ele prossegue dizendo assim, ó, lava-me completamente da minha iniquidade, ou seja, minha iniquidade. Enquanto ele refletia e orava, Davi compreendeu então que havia mais coisa errada na sua vida, além do pecado de adultério e assassinato. Davi então falou assim, mas peraí, eu transgredi o seu mandamento, eu adulterei, eu matei, mas espera aí, Senhor, tem alguma coisa que não está. Espera aí. Davi começou, olha aqui para mim um pouquinho. Davi começou a olhar para o seu íntimo. Davi começou a olhar para o seu coração. Davi começou a olhar para a sua mente. Aí Davi, iniquidade é isso. Iniquidade não é quando você comete o ato, mas a iniquidade é quando você pensa em fazer algo errado. Isso é iniquidade. Ou seja, Davi então começou a falar para Deus, Senhor, apaga minhas transgressões e lava da minha iniquidade. Ou seja, ele começou a olhar para o seu coração, ele começou a olhar para a sua mente, ele começou a olhar para a sua alma, porque é isso que diz iniquidade. Iniquidade significa curvatura, refere-se a alguma coisa que foi curvada ou distorcida. É como se Davi chegasse aqui para nós e falasse assim para Deus, ó, Deus, é o seguinte, eu não fiz somente essas duas coisas, não. Eu não somente adulterei e matei, não, Senhor, perdoa a minha iniquidade, ou seja, olha o meu coração, eu tenho um coração ruim, eu sou hipócrita, eu sou errante, Senhor, os meus pensamentos não são puros, Senhor, os meus pensamentos são impuros, os meus propósitos vergonhosos, o meu pensamento é impuro, perverso. Isso é iniquidade. Não é que você está, não é o seu ato de fazer. O ato de fazer é uma transgressão, mas a iniquidade ela está aqui na sua mente. É quando você começa a pensar coisas erradas. É quando você, por exemplo, olha para uma mulher casada e cobiça ela, fala, nossa, essa mulher, se eu pegasse essa mulher. O pensamento, a iniquidade está no seu pensamento. É quando você vê, vai para aquele negocinho ali, o celular, e começa a ver aquelas mulheres nuas no celular, e você olha aquela mulher e fala, nossa, isso aqui é mulher, se eu pegasse um trem desse. Quando você fala isso, você é um iníquo. A iniquidade ela está aqui na sua mente, ela está aqui no seu coração. Foi isso que Davi declarou. Davi falou para Deus, eu não sou somente um adúltero e um assassino, não, eu tenho a mente impura, o meu pensamento é impuro, eu já penso em falar besteira, eu já estou pensando aqui em falar um palavrão, eu já estou pensando aqui em falar uma mentira. Tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que vem na sua mente é iniquidade. Foi isso que Davi declarou. O pensamento dele não era bom. Senhor, eu fui desonesto. Pastor, eu posso ter um pensamento desonesto? Claro que pode. É quando você pega um dinheiro emprestado de alguém sabendo que você não vai pagar. Wesley, você me empresta R$1.000 aí, só que eu não tenho esse dinheiro. Eu não tenho mesmo, está ali a testemunha, minha esposa, amada esposa. Aí eu falo para ele, Wesley, me empresta esse dinheiro aí que dia 20 eu te pago. Mentira, eu não tenho, não tem como pagar dia 20, nem dia 30, nem dia nenhum, mas você me empresta. Pensamento impuro, sendo desonesto, você começa a prometer coisas que você não cumpre. Isso é ser desonesto, isso é ser iníquo.
O iníquo, ele promete e não cumpre. Vou fazer tal coisa, viu, pastor? Conte comigo. Iníquo. Eu que sei. O que tem de iníquo. Mas é iniquidade. Você percebe então que o problema de Davi foi o pecado, foi o adultério e o assassinato. Mas é uma transgressão. Mas ele também se demonstrou ser uma pessoa iníqua, com pensamentos que não agradam a Deus. Mas Davi não parou por aí. Meu Deus, ainda não, pastor, isso? Tem a transgressão, tem a iniquidade, mas tem o pecado. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. De uma forma bem simples para você entender. Pecado é errar o alvo. É quando alguém está tirando para um lugar e ele erra o alvo. Você percebeu então como o entendimento de Davi a respeito de si mesmo se aprofundou? Você está percebendo o que é um arrependimento verdadeiro? Porque às vezes nós nos arrependemos de fazer coisa errada, sim ou não? Claro que arrependemos. Mas você consegue entender qual que é o processo do arrependimento? Você está conseguindo entender o que é um verdadeiro arrependimento? Ele começou então com o seu pecado visível, que todo mundo viu, todo mundo contemplou. Depois ele passou para as obras distorcidas e secretas do seu coração. Ele passou assim: Senhor, dá uma olhadinha aqui no meu coração, esquadrinha meu coração, vê se eu estou com um pensamento legalzinho, bonitinho. Ele esquadrinha muito mais profundamente e nos diz, mesmo quando não havia qualquer transgressão, quando ele pensava que estava livre da iniquidade, ele ainda ficava aquém do alvo, ou seja, ele errou o alvo, ele falhou, ele não alcançou o padrão de Deus para a sua vida. Ou seja, Davi foi um homem que começou pedindo perdão por aquilo que ele era em seu pior estado, mas ele terminou pedindo perdão por aquilo que ele era no seu melhor estado. Ou seja, mesmo quando você está no seu estado bom, você comete erros, você peca. Para a maioria, a confissão de pecados significa pouco mais do que dizer assim: tá certo, pastor, tudo que você falou aí eu concordo, muito bem, eu fiz mesmo tudo isso, eu fiz coisa errada no meu passado, só que tem uma coisa, eu não sou perfeito, pastor, mas quem é perfeito? Fala para mim. Isso não é uma pessoa que está se arrependendo do seu pecado. Eu errei, eu pequei, mas quem não pecou ainda nessa terra? Que atire a primeira pedra. Ainda quer citar ainda a mulher pega em franco adultério ali. Davi esquadrinhou sua alma. O verdadeiro arrependimento ele começa, sabe quando? Quando você chega para Deus e fala assim: errei, as minhas transgressões, são as minhas transgressões, é a minha iniquidade, é o meu pecado. Esse é um verdadeiro arrependimento. Quando você erra, você fala: foi eu que errei, não foi minha esposa que errou, não foi o pastor, não foi essa igreja que errou. Porque todo mundo, quando erra, ele quer se arrepender, sim ou não? Quer, claro que quer. Só que quando ele se arrepende, o que ele faz? Mas eu só fiz isso porque o pastor não me visita. Eu só estou assim porque o meu discipulador não me visita. Eu só estou nessa situação porque o meu obreiro não quer nem saber de mim. Eu só estou nessa, eu só cometi esses erros. Eu só caí, sabe por quê? Porque ninguém da igreja me visitou. Isso é um arrependimento hipócrita que não tem valor nenhum para Deus. Pastor, como é que é o verdadeiro arrependimento? É quando você fala: eu transgredi, a iniquidade é minha, o pecado foi eu que errei. Mas quem que assume? Você está conseguindo entender quem que se arrependeu de verdade ou não? Porque Adão, qual que é o princípio de Adão para arrependimento? Que é errado. O princípio de Adão é o seguinte: Adão, Deus tinha dado uma ordem para Adão não comer da árvore. Adão foi e comeu. Aí Deus chega para Adão e fala: Adão, o que você fez, meu filho? Você comeu da árvore que eu falei para você não comer? O que Adão faz? Adão fala assim: Senhor, a mulher que o Senhor me deu. O que Adão fez? Olha o arrependimento do hipócrita. Todo hipócrita, quando ele vai se arrepender, ele joga a culpa em alguém.
Adão jogou a culpa na esposa dele. E ele é um sem qualidade ainda, né? Não é homem não, ainda jogou a culpa na esposa. Aí vai para a esposa: ó Eva, falei para você não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eva, você comeu, filha. Senhor, é o seguinte: a serpente me induziu a comer. Isso é arrependimento? Quando você vai confessar o seu perdão diante de Deus, quando você declara ou se declara arrependido, qual é a sua atitude? Você joga a culpa em alguém? Assim como Adão fez, como Eva fez? Ou você tem um arrependimento genuíno, verdadeiro, aquele que purifica você, que é quando você chega diante de Deus e fala assim: eu que sou o iníquo, o pecado, ninguém tem culpa nesse pecado não. Nem pastor, nem igreja, que é o Costa Larga, né? Pastor é o Costa Larga. Nem pastor, nem igreja, ninguém tem, não, eu errei. Quando você começa a declarar isso, aí sim é o verdadeiro arrependimento. Esse esquadrinhamento da alma se aplica a todos nós. Por quê? Porque todo mundo pecou, gente. Todo mundo pecou. Romanos 3:23, Paulo diz o quê? Que todos nós, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todo mundo pecou, ninguém escapa, todos pecaram. Isso implica que eu estou sendo descrito nessa palavra de Davi. Eu sou um pecador. E deixa eu te falar uma coisa, eu não estou sozinho nessa não. Todos pecaram, ou seja, você também é um pecador. Pastor, mas eu um pecador? Sim, você também é. Quantas vezes, olha só, Davi declarou, né? Minhas transgressões. Quantas vezes você já fez deliberadamente aquilo que sabe que está errado? Você sabe que está errado, mas você deliberadamente vai lá e faz. Quantas vezes? Não, pastor, eu nunca fiz isso não. Talvez desde a sua infância você pensava nos mandamentos de Deus, né? E eles deixaram até impressões em sua consciência, ensinando você a não praticar algo, mas seguiu adiante e praticou tal coisa. Às vezes a sua consciência estava dizendo para você assim: ó, não faz isso não, não faz isso, não faça isso, é errado. Quantas e quantas vezes a sua consciência não falou para você isso? Não vai fazer isso não, está errado isso aí, não vai por esse lado não. A sua consciência chega no seu ouvidinho ali e fala o quê? Não faz isso, é errado, mas você insiste em fazer. Você ignorou essa influência. Era um constrangimento da parte de Deus, o Espírito Santo de Deus falando: não vai fazer esse negócio não, está errado. Não faz esse negócio porque o negócio não está certo. Você está ludibriando alguém, você está enganando alguém. Olha para mim, por favor. Quantos negócios você já não fez sendo crente, sabendo que não ia cumprir o que você prometeu, o que você fez, e no seu ouvidinho ali você ainda ouviu aquela voz: não vai fazer esse negócio, não compra isso, não vai para aquele lado, não vai dar problema, mas você ignorou essa influência constrangedora. Você rompeu completamente aqueles vínculos morais, rejeitando os clamores daquilo que você já sabia que estava correto. Não é para fazer, irmão, não é. Quantos aqui dirigem carro sem ter carteira? Quantos aqui pilotam moto sem ter carteira da CNH? Aí quando ele pega a moto, né, daquela partida, aí vem aquela: você não tem carteira, filho, não anda de moto não. Mas esse não tem carteira e fica andando de carro para cima e para baixo.
Mas eu nunca matei, pastor, eu nunca adulterei. Então, mas você é um transgressor da lei, porque não é para andar de carro sem ter carteira, não é para andar de moto sem ter carteira, e você está andando de carro e de moto sem ter carteira. E aquela voz que fica ali no seu ouvido todo dia que você vai fazer algo errado, aquela voz te avisa. Mas por que você insiste em fazer coisa errada? Seu trabalho, ou na sua casa, ou na igreja, faz promessas sem intenção nenhuma de cumprir, ou oferece desculpas que são totalmente mentirosas. Eu que o diga, meu Pai do céu. Como? Tem desculpas, né? Esfarrapada. É uma atitude errada. Você é crente, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Para de fazer coisa errada. Chega. Talvez você tivesse seu esposo, sua esposa. Aquela pessoa é proibida para você. Todavia o seu desejo estava o guiando e você o transgrediu. Não permita que o seu desejo te domine. O teu desejo está aí para fazer coisa errada, o desejo está aí, mas cumpre a você dominá-lo. O desejo de fazer coisa errada está aí na sua porta, mas cumpre a você dominá-lo. Foi isso que Deus falou para Caim. Isso é muito sério, irmão. Sabe por quê? Porque esse desejo te guia e você transgride. O desejo está te levando a fazer a coisa errada. Talvez você tenha causado danos físicos ou psicológicos a alguém. Talvez você causou um dano psicológico terrível para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos. Terrível. Descuidou das pessoas, feriu os seus corações. Ou seja, são atitudes, e essas atitudes são transgressões. Você percebe então que nós transgredimos? E para você ter o verdadeiro arrependimento, então você precisa reconhecer isso. Eu sou um transgressor, Senhor, eu transgredi. Lava-me, apaga-me das minhas transgressões. Essas transgressões se encontram no seu passado e caracterizam o seu presente. Você pode não gostar de pensar nela, mas são inegáveis. Você transgrediu, você se rebelou contra uma ordem de Deus. Não podia fazer e você fez. Não pode fazer. Mas além da transgressão, ele diz: minha iniquidade. Você se sente inclinado. Pode ser que você tenha até essa inclinação, né? Pastor, eu tenho levado uma vida correta, uma vida de moral. A minha vida é caracterizada por moralidade. Eu sou uma pessoa honesta. Eu pago as minhas contas em dia. Eu tenho o meu nome limpo na praça. Eu não tenho nome no SPC, eu não tenho nome no Serasa. Eu sou uma pessoa, eu pago até o IPTU, eu pago em dia. O meu IPTU, pastor, está em dia. Eu sou uma pessoa honesta, nunca tive problema com a lei. Nem jamais me dispus a quebrar qualquer restrição na minha consciência. Meu comportamento tem sido completamente, amplamente respeitável. Eu sou honesto, pastor. Essa palavra não é para mim. Ah, é? Posso fazer um negócio com você então? Eu posso então pegar segunda-feira passada para cá, até ontem, segunda até sábado, tudo aquilo que passou na sua mente, tudo aquilo que passou de segunda passada até ontem à noite, tudo que você processou aqui na sua mente, posso projetar aqui nesse telão agora? Posso ou não? Para você que se diz moralista, para você que se diz todo corretinho, todo certinho, para você que se diz que é um bom pagador, para você que se empina o nariz e se diz o correto, a correta, posso projetar sua mente aqui nesse telão agora? Posso? Estou aqui no
existe um que não tenha pecado. Aliás, só teve um. E esse um está ali, ó. Ele veio parar aqui, ó. Esse um que não tinha pecado veio parar aqui. O que você me diz então a respeito dos seus pensamentos? Será que você não tem inveja nesse seu coraçãozinho, não? Será que você não tem ira, raiva pecaminosa? Será que você não é egoísta, não enganador? Existe uma diferença entre aquilo que o mundo vê em você e a pessoa que realmente você é. Existe uma pessoa que vê você, mas existe uma outra pessoa que realmente você é. Isso é iniquidade. Não são verdade que existe em seu íntimo muitas coisas más? Iniquidade. Quantas e quantas vezes você não ficou com raiva, não ficou com ódio? Queria matar. Meu negócio é matar. Iníquo pensamento. Mas e o pecado? Suponhamos por um momento que aquilo que é impossível, alguém que tendo uma boa consciência dissesse: eu não tenho nenhum pecado na minha vida passada ou presente, nunca quebrei consciência dos mandamentos de Deus, e além disso, o meu coração é puro, a minha mente é limpa, não existe um pensamento ou uma emoção dos quais eu me envergonhe, ou no menor grau. Não. Mesmo que tudo isso fosse verdadeiro, ainda viria o pecado, porque o pecado é você errar o alvo. Mas como assim? Mateus 22:37 diz assim, ó: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Você fez isso hoje? Você amou o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento? Não, pastor, eu não fiz isso. Então você errou o alvo. E se você errou o alvo, você pecou. Você está conseguindo entender que todos nós pecamos, irmãos? Em nenhum momento aqui da minha pregação eu estou te condenando por você ter feito algo errado. Não, o meu propósito aqui é simplesmente fazer aquilo que Davi fez, é te levar a fazer o que Davi fez. Ou seja, reconheça que você é um pecador e pronto, e se arrependa. Esse é meu propósito. É só isso. Eu não estou dizendo para você, e nem falei isso de manhã, nem falei nos jovens, e nem estou falando agora que você nunca vai pecar, que você não pode pecar. Não. A única coisa que eu quero dizer para você é o seguinte: você vai cometer erros, mas se arrependa. E quando você se arrepender, não acuse outros, assuma seu erro, se arrependa verdadeiramente para você ser purificado. É só isso que eu quero que você entenda nessa noite, porque quando você começa a fazer isso, algo acontece no reino espiritual. Porque no melhor do ser humano, em seu estado mais elevado, o melhor de todos os homens, o mais é um pecador miserável, porque é homem. Tem de encarar o terrível fato que Davi teve que admitir, no versículo 4: pequei contra ti somente. Você percebe? Desde que o homem pecou, ele tem experimentado todas as consequências do pecado: doença, morte, depressão, opressão, miséria. Mas, pastor, mas como que eu vou resolver isso? Então se arrependa. Não tem como você não pecar. Você é um pecador miserável. Eu também sou, fica tranquilo, eu também sou. Eu sou o primeiro, como diz Paulo, né? Eu sou o primeiro dos pecadores. Eu sou o segundo. Não tem como você não pecar, mas eu quero te ensinar algo nessa noite. Se arrependa, esse é o propósito. Se arrependa. Quando João Batista começa a pregar no deserto, a pregação dele era só uma: arrependei-vos. Era isso que ele pregava. E quando Jesus começa o ministério, ele começa a pregar o quê? Arrependimento. Você lê lá em Mateus, a partir do capítulo 4, ele curou, libertou, mas pregou o evangelho do reino. Mas o começo da pregação dele era essa: ele pregou arrependimento. Porque Deus sabe que você vai pecar, Deus sabe que eu peco.
Só que o que Deus quer não é que você e eu não pecamos. Ele sabe que é impossível. O que Ele quer é que você entenda e que você tenha arrependimento. Deus então, Ele nos amou de uma tal maneira que não permitiu que continuássemos nesse estado. Quando você se arrepende, você apropria pela fé da cruz. Deus colocou o seu Filho Jesus para tomar o meu lugar. Eu cometo pecado e é Ele que morre. É isso mesmo. Deus colocou em Cristo tudo que você merecia, tudo que eu mereço, como doença, depressão, fracasso, miséria, maldição, tudo que vinha sobre mim. Porque todos pecaram, destituídos são da glória de Deus. E o salário do pecado é o quê? A morte. Mas quem que morreu? Jesus. Cristo recebeu tudo que era nosso, e nós hoje pela fé recebemos tudo que é dele. O Senhor se tornou na cruz o que merecíamos. Uma vez que tomou o nosso pecado, Ele sofreu toda a punição do pecado. Ele tomou o meu lugar, o Senhor tomou o meu lugar. Ele se fez pecado, sendo que eu que pequei. Não foi Ele, mas Ele tomou o meu lugar. Qual que é a minha parte então? A minha parte é só se arrepender. Quando eu me arrependo, pronto, Ele assumiu o meu lugar. Será que é difícil isso? Eu não estou falando para você morrer. Eu não estou aqui para te... Meu Deus. Só estou te levando para você se arrepender. Você precisa de Jesus Cristo, porque Deus colocou a justiça de Cristo em nós. Eu necessito de Jesus demais. Sabe por quê? Eu preciso dele demais. Por quê? Porque eu cometo erros, eu erro o alvo. Então se eu erro o alvo, e agora? O que eu faço? Se eu erro o alvo, e agora, meu Deus? O que eu faço? Peraí, Deus já resolveu o problema. Você errou o alvo, se arrependa. Porque quando você se arrepender, ali ó, Ele tomou o seu lugar no erro. O erro que é seu, Ele tomou o seu lugar. E como que você não toma uma posição em Deus? Como você diz que não precisa de Jesus? Eu não necessito de Jesus. Como? Se você não precisa dele, o pecado, a morte, o inferno vem sobre você. Chorei, cabaço, merei. Eu preciso de Jesus demais. Você precisa dele demais. Porque não tem outra forma de Deus olhar para um pecador sem que ele veja no pecador o sangue de Cristo. Mas para isso, o que você tem que fazer então? Eu me arrependo, Jesus. Eu transgredi, Jesus, eu sou um iníquo, Jesus, eu sou um pecador, Jesus, Jesus. Quando você fala isso, Evaldo, fica tranquilo, morreu no meu lugar. Deus Pai virou as costas para Jesus, para que hoje Ele nunca vire as costas para você. Na cruz Jesus chamou o Pai de meu Deus, para que hoje você pudesse chamá-lo de meu Pai. Ele assumiu o nosso lugar. Deus lançou sobre Cristo a maldição que era sua, para que você receba toda sorte de bênção. As trevas vieram sobre ele, para que a luz resplandeça em você. Ele recebe as trevas para que você tenha luz. Oh Deus, o inimigo quer que você se concentre naquilo que você merece. Esse é o propósito do inimigo, naquilo que você merece, porque nessa posição ele sempre tem uma acusação para fazer. O inimigo quer que você permaneça nessa situação que você está hoje, sem arrependimento, sem entender que tudo depende de você. Deixa eu te falar uma coisa: o inimigo sempre vai querer te colocar nessa posição, porque ele sabe que te colocando nessa posição de que você, para ser bom, tem que merecer. Quando o diabo coloca isso no seu coração, ele está tentando te acusar. Mas quando você se arrepende e aceita Cristo, o diabo não pode fazer mais nada com relação a você. Sabe por quê? Porque ele não pode com Cristo. Ele não pode com Cristo. Com Cristo não pode. Se Jesus assumiu o seu lugar, aí o diabo vai querer te acusar de quê?
Você é pecador, eu sou pecador, miserável. Aí o diabo vem querer me acusar. Só que o diabo tem um problema. Qual que é o problema dele? É que quando ele olha para mim, ele vê o quê? Jesus no meu lugar. Jesus assumiu o pecado. Daí ele fala, meu Deus não, o diabo não pode falar meu Deus, né? Não tem jeito. Ele fala, sei lá o que ele fala. Ele encapeta, né? Ele encapeta, mais do que já é, encapetado. Você precisa entender que é pela graça e não por seus próprios méritos. É preciso declarar a graça a cada dia sobre você. Se você esperar merecer alguma coisa de Deus, sai debaixo da graça. Você decai da graça quando confia na sua justiça própria, confia nos seus méritos. Nada é meu. A condenação te impede de fluir na presença de Deus. Aí fomos justificados e que agora estamos vestidos de Cristo como a nossa justiça. E quando andamos nessa verdade, fluímos livremente como sacerdote do Altíssimo. Oh, irmãos, aí você apropria pela fé. Enquanto você tenta merecer ou pensa que merece, você não consegue nada da parte de Deus. Mas quando você crê no Deus que justifica o pecador, então você tem fé para exercer autoridade sobre o diabo na sua vida. Eu vou repetir. Quando você crê que Deus te justifica, Deus justifica o pecador, você crê nisso? Amém? Quando você crê que Deus te justifica, você então tem fé para receber da parte de Deus autoridade sobre o diabo. Porque nós não temos autoridade nenhuma sobre ele. Ele é um ser milenar, é um espírito. Os demônios são seres milenares, são seres espirituais. Como que você vai enfrentar? Você não tem como. Você não tem nem autoridade sobre. Meu Deus do céu. Só que tem um detalhe. Onde que está a sua autoridade? Está em Cristo. Quando você crê pela fé que Jesus te cobre, que o sangue dele te lava, te purifica. Mas para isso, faça como Davi. Se arrependa. Se arrependa. Vencemos quando temos a revelação da graça e compreendemos que não é por nossa força ou habilidade humana, mas pelo Espírito de Deus, pelo Espírito do Senhor, porque todas as nossas obras Ele faz por nós. Qual que é a sua parte, querido? Qual que é a sua parte? Se arrependeu. Se arrependa. Se arrependa, só isso. Errei, eu transgredi, a iniquidade é minha, o pecado é meu, Senhor. E sozinho não tem como eu vencer. Mas quando você fala isso, aí Ele vem. Quero que você se coloque de pé, eu quero orar pela sua vida. Pode subir a equipe de louvor, porque antes de eu orar, eu quero fazer um apelo. Para você que nos visita nessa noite, e ainda não tomou uma decisão de arrependimento em Cristo, você que não aceitou Jesus ainda, você que não aceitou Jesus Cristo como Senhor da sua vida, a ceia é os irmãos que vão levar, tá? É os jovens, pode ficar todo mundo aqui dentro. Eu esqueci de avisar os meninos, tá bom? Pode ficar todo mundo aqui dentro. Ninguém precisa sair, né? É bem na hora da oração, então não precisa sair, né? Tá bom, queridos? Não precisa sair, não, que eu quero orar por você. Mas antes de orar, eu quero fazer um apelo para você que ainda não aceitou Jesus. Quem deseja aceitar Jesus, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Tem alguém que nos visita pela primeira vez e quer tomar uma decisão em Cristo? Pastor, eu entendi a sua palavra. Eu entendi que eu sou um pecador. Eu entendi, pastor do céu, eu entendi. A ficha caiu, eu caí em si, eu entendi assim, eu quero consertar a minha vida. Eu estou te esperando aqui na frente. Eu já fiz isso há um tempo atrás. Isso, pode ficar aqui, irmã. Seja bem-vinda em nome de Jesus. É um coração arrependido, pronto. Está salvo. Tem mais alguém? Tem mais gente aqui, não precisa ter vergonha não.
Essa é a oportunidade que Deus te deu, é o tempo que Deus te deu. Você que convidou essa pessoa, fala para ele, ó, ele não está falando, o pastor não está falando para você mudar de religião, não. O pastor não está falando para você mudar de igreja, não. O pastor não está falando para você mudar, não. Eu só estou fazendo um apelo para você aceitar Jesus como o Senhor da sua vida, só isso. E quando você aceita, você está declarando o seu arrependimento. Você está falando assim para Jesus: Jesus, eu estou aqui, toma o meu lugar. É isso que a irmã está declarando. Está vendo? É só isso que você declarou. Olha que coisa preciosa. É isso que você está declarando. Olha como é precioso isso. Você está declarando então que, olha, Jesus, toma meu lugar. Que coisa mais simples do que isso? Todos os seus pecados estão apagados. Acabou a partir de hoje. O sangue de Jesus cobre ela. Acabou as transgressões, acabou o pecado. Mas pastor, e se eu errar de novo? Pediu perdão, pronto, está ali o sangue cobrindo. Meu Deus, é tão simples isso. Quem mais quer aceitar o Senhor Jesus? Vem aqui à frente, está aqui, a cruz está aqui. Há mais alguém? Porque é uma decisão sua, querido, não é minha. Estou te convidando para arrependimento. Há mais alguém? Estenda suas mãos para cá, vamos orar pela irmã. Mas antes, diga assim, como é que é o seu nome? Você vai dizer assim, ó, eu, fala seu nome, aceito a Jesus Cristo como meu Senhor, suficiente Salvador da minha vida. Jesus, entra no meu coração, guarda a minha vida, guarda a minha casa, guarda os meus familiares, em nome de Jesus, amém. Aplauda Jesus, vamos orar por ela, vamos orar. Geraldinho, ora aqui por ela, ora aqui por ela. Irmãos do céu, o nome dela está escrito no livro da vida. A partir de hoje o nome dela está escrito ali no livro da vida, livro esse que nunca vai apagar. Está lá escrito no livro da vida, ó, vida eterna. Pega lá o caderno, está lá escrito lá, Wagner Leite, Evaldo Nascimento, até o nome da irmã lá no meio. Vida eterna, aleluia. Mas queridos, oh Deus, eu não sei como é que você chegou aqui. A ceia é os jovens que vão servir, tá bom? Não precisa ninguém sair, que eu quero orar por você agora. Agora eu quero orar pela igreja. Os irmãos podem ficar aqui. A irmã pode voltar para o lugar, tá bom? Isso. Receba o abraço da irmã. Aleluia. Porque agora eu quero orar por você, querido. É você e Deus agora. É um momento somente seu. Sem o cônjuge do lado. Não olhe para o lado, não olhe para o seu marido, para a sua esposa, não olhe para o seu filho. Não, isso é algo exclusivo seu. É você e Deus. É o tempo seu com Ele agora. Que palavras estão saindo da sua boca? Comece então, não está saindo nada, então comece a liberar palavras agora. Comece a fazer igual Davi. Comece a se arrepender. Fale baixinho, não precisa falar alto. Ninguém precisa saber, nem seu cônjuge precisa saber, nem ele, não precisa, fala baixinho, mas fale. É você e Deus, é você. É você e Deus agora. Comece a orar. Comece a orar, Senhor. Eu transgredi, Senhor. Não conseguimos. Senhor, eu sou iníquo, eu tenho um pensamento que não é legal. Comece a falar, Senhor. Eu tenho pensamentos que não procedem do Senhor, esse pensamento está me acabando comigo. Comece a declarar então, é você e Deus agora, é você e Ele. Comece a se arrepender agora, se arrependa. É você e Ele, é você e Ele. Cantamos em uma só voz, Rei da glória. Ele está aqui, querido, Ele está aqui, minha irmã. Ele está aqui, meu irmão, Ele está aqui. Nós te amamos. Pode falar com Ele, pode falar, Ele está te ouvindo, Não tenha medo, não tenha receio, Ele está te ouvindo. Rei da glória. Ele está ouvindo
você, Ele está vendo o seu choro, Ele está vendo as suas lutas, Ele está vendo a sua dificuldade, Ele está vendo as suas limitações, Ele está vendo ali. Ele está te dizendo nessa noite, eu te amo. Ele está te dizendo nessa noite, Ele não está olhando para aquilo que você fez, Ele está olhando para o seu coração. Mas tem um coração desprendido, tem um coração arrependido. É você e Ele, irmão, é você e Ele, é você e Ele. Não conseguimos conter. Se arrependa. Lançamos nossas. Esse é o tempo da oportunidade, é o tempo da oportunidade. Do teu trono, Rei. Não conseguimos reter. E junto com os anjos cantamos. Está mais aliviado, está mais aliviado, está mais solto. Comece a cantar então. Está mais alegre, cante então, cante. Está mais solto. A acusação acabou. A acusação não tem sobre você, não tem condenação sobre você. Está solto, está livre. Está solto. Declara então, faça essa oração. Cante, 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 cante. Cante, cante. Você está livre, você está livre. Nós te amamos. Cante, cante, cante. Nós te amamos. Agora você pode declarar. Agora você pode declarar que Ele é o Rei da Glória. Agora você pode declarar que você o ama. Agora você pode declarar que você o ama. Rakalabasurica na chumorô. Nós te amamos. Nós te amamos. Você pode declarar que Rei da glória. Rei da glória. Nós te amamos. Declare isso com a sua voz. Nós te amamos. Você está livre. Pode abrir os braços assim, ó. Rei da glória. Rei da glória. Nós te amamos. Nós te amamos. Rei da glória. Rei da glória. Nós chamamos Jesus. Nós te amamos. Meu Deus, meu Deus. Nós te amamos. Rei da glória. Rei da glória. Nós te amamos. Permita que o Espírito fale algo no seu coração. Nós te amamos. Libere o Espírito agora. Libere o Espírito agora. Você está cheio de amor, né? Quer liberar a palavra para alguém? Quer liberar a palavra de amor para alguém? Pode fazer isso agora. O Espírito vai te conduzir a alguém para você liberar uma palavra de amor para ele. O Espírito está te liberando agora para você ir até alguma pessoa. Pode ir, vai lá e fala alguma palavra de amor para ela. O Espírito está te tomando agora. O Espírito está assim como Ele me tomou aqui, Ele está te tomando. Libera uma palavra. Libera uma palavra. Libera uma palavra. Rei da glória. Oh, Espírito de Deus. Rei da glória. Oh, Jesus. Nós te amamos. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. Rei da glória. Rei da glória. Nós te amamos. Nós te amamos. Agora você pode declarar isso.
Você pode declarar esse amor por Ele. Você pode declarar: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo demais. Eu te amo demais. Você pode abraçar Ele assim, ó. Eu te amo demais, Jesus, eu te amo demais. Meu Deus, eu te amo demais, Jesus. Você pode declarar isso, querido. Porque sobre você não tem acusação nenhuma, não tem condenação, não tem mais nada. Amém? E nós vamos selar esse momento com a ceia. Pode abrir. Os irmãos podem entrar com a ceia. Mas fique em espírito de adoração, declarando esse amor por Ele. Você é a noiva do Cordeiro, Ele é o noivo. Comece a declarar essa palavra de amor ao seu noivo. Comece a declarar palavras de amor ao seu noivo. Nós te amamos. A igreja é a noiva de Cristo. Os irmãos podem entrar da ceia. Rei da glória. Comece a declarar ao noivo o seu amor por Ele. Glória. Nós te amamos. Nós te amamos. Rei da glória. Rei da glória, nós te amamos. Olha a prova do amor por você. Nós te amamos. Aqui está a prova do amor por você, por mim. O pão e o cálice. Ele te ama tanto, irmão. Ele te ama tanto que Ele deu a sua vida por você. Você consegue entender isso? Você consegue imaginar esse amor? Você consegue imaginar o amor de uma pessoa dar a vida pelo outro? Esse é o amor de Cristo por nós. Nós vamos entregar a ceia agora. Você que não é batizado, você levante a mão. Você vai receber uma uva profética, porque o batismo é domingo que vem. Isso, o batismo será domingo que vem, mas hoje você ainda vai receber a uva, tá bom? Fique com a mão levantada para receber a uva. Pode entregar a uva. E os irmãos podem servir a ceia. Pode servir. Enquanto isso, cantemos essa adoração ao Senhor. Cante, cante, cante. Rei da glória, sem acusação, sem condenação. Nós te amamos. Livre, livre, solto. Nós te amamos. Rei da glória. Você vai olhar diferente para o seu cônjuge. Você vai olhar diferente para a sua esposa. Você vai olhar diferente para o seu marido. Você vai olhar diferente para o seu filho, para a sua filha. Você vai olhar diferente para o seu patrão, para o seu empregado. Você vai olhar diferente para as pessoas. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque você ama o Senhor. Você ama o Senhor. Nós te amamos. Nós te amamos, Rei da glória. Receba esse amor do Senhor, receba esse amor. Rei da glória. Receba, inunde agora, seja inundado pelo amor de Deus. Nós te amamos. Seja inundado por esse amor que vai transbordar a ponto de atingir pessoas ao seu lado. Pessoas vão ver você diferente, vão ver você ali alegre, rindo. Meu Deus, é o Espírito de Deus fazendo a obra completa na sua vida. É o amor sendo derramado, despejado sobre você. Nós te amamos, Rei da glória. Rei da glória. Nós te amamos. Nós te amamos, Rei da glória. Todo mundo pegou, né? Todo mundo pegou? Isso, pode vir os irmãos. Pode vir. Nós te amamos. Obreiro Sidney e obreiro Mateus já passaram pelo presbitério. Oficialmente são obreiros agora. Obreiro Sidney, pode subir aqui, querido. Rei da glória. Vem cá, o obreiro Mateus pode subir também. O obreiro Aaron pode subir também. Rei da glória. Vamos encerrar esse domingo, né? Nós te amamos. Jesus amado, falando de amor de Deus desde a manhã, desde manhã. Senhor da glória, seja inundado por esse amor.
Meu Deus, seja inundado por esse amor. Seja inundado por esse amor. Seja inundado por esse amor em nome de Jesus. Seja inundado por esse amor em nome de Jesus. Seja inundado por esse amor em nome de Jesus. Seja inundado por esse amor em nome de Jesus Cristo. A Jesus toda a honra, a Jesus toda a glória, a Jesus todo louvor. A Jesus Cristo para sempre seja adoração. A Jesus, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Glória e honra seja dada somente a Ele, Rei dos reis. Nós te amamos, Jesus, nós te amamos, Jesus. Rei da glória, nós te amamos. Levante o pão, porque Jesus disse, na noite que Ele foi traído, aquela noite que poderia ser para Ele a noite mais decepcionante, a noite que Ele foi traído, talvez fosse a noite mais triste para Ele. Mas foi a partir daquela noite que Ele começou a demonstrar amor por mim e por você. Começou naquela noite, depois na cruz, mais amor. O pão, Ele disse, esse pão é o meu corpo, dado a seu favor. E nós cremos que ao comermos desse pão, esse pão é o corpo de Jesus. No corpo dele não tem enfermidade, não tem doença. Você, quando for comer desse pão, você vai estar no reino espiritual, no mundo dos espíritos. Você vai estar declarando que não tem enfermidade nenhuma sobre você. E o cálice é o sangue de Cristo, é o sangue da nova e eterna aliança. É a vida de Deus que está entrando em você, é a vida de Cristo que está entrando em você. É o sangue que justifica você, que purifica você de todo pecado. Porque quando o inimigo olhar para você, ele vai ver o sangue do Cordeiro. Vamos orar, levante o pão e o cálice, vamos orar. Obrigado, Jesus, por esse pão, porque esse pão é o seu corpo. E eu declaro que no teu corpo não há enfermidade, não há doença. Eu declaro que ao comermos desse pão, estamos comendo do Senhor, se alimentando do Senhor. E o cálice, Jesus, é o seu sangue, é o teu sangue. O teu sangue é o sangue da nova, da eterna aliança, derramado ao nosso favor. Ao tomarmos desse sangue, não há sobre nós nenhuma acusação, condenação. Nós somos justificados, limpos pelo sangue de Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado. Participemos do pão. Participemos do cálice. Pode comer o vinho, participemos do cálice. Aleluia, aplauda Jesus. Selou a aliança. Vamos encerrar cantando. Vamos encerrar cantando. O culto de casais é terça-feira, tá? Estou me lembrando aqui. Terça-feira, culto de casais. Mas eu quero encerrar dizendo para você que esse amor faça parte do seu dia a dia. Tá com a sua esposa? Eu fiz isso no culto do jovem. Tá com a sua esposa aí? Abraça ela, vamos ver. Abraça, para abraçar. Deixa esse copinho para lá. Põe um copinho no banco aí. Põe um copinho no banco aí. Abraça a sua esposa. Pera aí, mas é para abraçar mesmo. Você ama o seu cônjuge, não? Hã? Ama? Então dá um beijinho nela, ué. Isso, que beijinho mais xoxo esse, rapaz. Beijo de novo. Pelo amor de Deus. Isso, agora vamos orar encerrando. Vamos orar encerrando. Levante as suas mãos. Pode cantar, os irmãos. Pode cantar. Aleluia. Vamos orar encerrando. Oh Deus, Senhor, muito obrigado por esse culto, pela tua presença. Muito obrigado. Muito obrigado. Tua presença é viva nesse lugar. E nós queremos sim, meu Pai, experimentar cada dia do teu amor, do teu perdão. Nós queremos a cada dia experimentar da tua vitória na cruz, Jesus. Nós queremos experimentar da tua glória todos os dias, todos os dias. Em nome de Jesus. Nós te amamos. Aleluia. Nós te amamos. Rei da glória. Levante as suas mãos. Vamos encerrar. E diga assim comigo: Jesus.
o Rei da Glória, o Senhor é a minha vida. Jesus, eu te amo e quero levar a todas as pessoas este amor que eu recebi, que eu estou recebendo. Jesus, me usa para ser um canal desse amor. Em nome de Jesus, amém. E que Deus te abençoe.